Superman contra Supergirl. Dois kryptonianos, dois pesos pesados, dois primos se enfrentando. A experiência do Superman contra a agressividade bruta da Supergirl. Qual deles vai sair por cima no final das contas? Vamos descobrir. Em um mundo distante chamado Krypton, um bebê chamado Kal-El nasceu de pais amorosos, a destemida astronauta Lara e o brilhante cientista Jor-El. Mas quando Jor-El descobriu que os dias do seu planeta estavam contados, ele tomou uma decisão impossível, colocando seu filho recém-nascido em um pequeno foguete com destino à Terra. Lá, sob um sol amarelo, Kal cresceria e se tornaria algo extraordinário. Após pousar de emergência com seu foguete na tranquila cidade de Smallville, Kansas, ele foi adotado pelos bondosos fazendeiros Martha e Jonathan Kent. Eles o chamaram de Clark, criaram-no com forte moral e ensinaram o certo e o errado. Com o tempo, Clark se mudaria para a movimentada cidade de Metrópolis e se tornaria o maior super-herói que o mundo já conheceu. Superman. Agora todo mundo acha que conhece os poderes do Superman. Super força, velocidade, durabilidade, visão de calor, sopro congelante. Mas é o seguinte, a maioria das pessoas não percebe o quão absurdamente apelões esses poderes realmente são. Vamos começar pela força dele. O Superman já levantou o peso do planeta inteiro no supino por 5 dias seguidos e mal chegou a suar. Ele já segurou um buraco negro em miniatura na palma da mão e empurrou planetas como se fossem bolas de praia. E a única maneira real de testar seus limites seria abrir um buraco de minhoca pandimensional poderoso o suficiente para engolir a Terra inteira. E isso sem nem contar as coisas cósmicas. Esse é um cara que já destruiu vários universos enquanto lutava contra uma versão alternativa de si mesmo, e uma vez enfrentou um demônio conceitual. Em todos os pontos do tempo, em todos os mundos existentes, tudo ao mesmo tempo. Superman não é apenas forte. Nos quadrinhos da corrente contínua, ele é tão forte quanto a história precisa que ele seja, porque o Superman tem que vencer. Esse é o papel dele no universo. E ele é igualmente impossível de ferir. O cara já foi espancado por kryptonianos, levou socos do apocalipse e foi lançado por continentes ou até mesmo entre planetas sem sequer um arranhão. Ele já sobreviveu dentro de buracos negros, ignorou o colapso de universos inteiros e até suportou ser arremessado através de infinitas realidades. Ele já aguentou golpes do Darkseid turbinado pela equação antivida. Ele já suportou a força combinada de todo o espectro emocional e toda a magia do universo de uma só vez, e se levantou depois de ser atingido pelo cajado de Gog, que continha o poder dos guardiões, dos deuses e da fonte, tudo reunido em um só. Ele foi o último herói de pé quando o vampiro supremo Mandrake drenou toda a corrente contínua. Ele literalmente entrou dentro da própria fonte, algo que nenhum outro ser vivo jamais sobreviveu antes. E tem também a velocidade dele, que basicamente é uma trapaça. O próprio Superman já disse que ele está além de conceitos como distância, sendo capaz de reagir em atos segundos e se mover em tempo de Planck. Falamos de uma velocidade além do que se pode medir. Ele pode se mover por reinos sem espaço ou tempo, aparecer em qualquer lugar instantaneamente e, em combate, ele pode atacar quase qualquer um nos quadrinhos antes mesmo que percebam que a luta começou. A menos que você seja Barry Allen ou Wally West, você não vai conseguir acompanhar. Ponto final. Não podemos esquecer da visão de calor e do sopro congelante dele, que, surpresa, também são apelões. O sopro congelante dele já parou kryptonianos, lanternas, a Mulher Maravilha e até o Darkseid no meio do caminho. A visão de calor dele é mais quente que o sol, forte o suficiente para ferir ameaças de nível divino e precisa o bastante para cortar praticamente qualquer coisa. No fim das contas, o Super-Homem não é apenas um super-herói, ele é o super-herói, o padrão de ouro, aquele pelo qual todos os outros personagens de quadrinhos são comparados. Os poderes dele não são apenas impressionantes, eles estão em um nível tão absurdo que é difícil realmente entender até ver as provas. No que diz respeito a corresponder às expectativas, ele não só corresponde, ele as define. Agora, a Supergirl ela é subestimada. Ao ouvirem seu nome, todos pensam, versão feminina do Superman. Entendi. Mas quando você realmente analisa o que Kara Zor-El fez nos quadrinhos, a impressão que você tem é bem impressionante.
Tem uma coisa sobre Kara que as pessoas não percebem. Ela não é uma cópia do Superman. Na verdade, ela é mais velha do que ele. Ela cresceu em Krypton como adolescente, desenvolveu músculos sob a gravidade mais forte e treinou combate antes de ter poderes. Quando sua nave foi enviada à Terra, passou anos no espaço profundo absorvendo radiação solar amarela. Ela chegou já carregada de uma forma que o Superman nunca foi. Ela não teve décadas de condicionamento dizendo pra ela ter cuidado com os humanos. Ela simplesmente usou seu poder, todo ele. O próprio Superman explicou: Kara parece mais forte porque ele aprendeu a se controlar enquanto ela nunca aprendeu. Essa diferença importa mais do que parece. Então, do que ela realmente traz? Bem, em um nível básico, ela pode levantar milhões e milhões e milhões de toneladas. Isso é quase certamente o mínimo, não o máximo, porque o poder dela aumenta com a absorção solar e ela raramente foi levada ao limite. Velocidade. Ela alcança a Muralha da Fonte, na borda do universo, mais rápido que o Superman. Tempo de reação rápido para interceptar os raios ômega de Darkseid em tempo real. Os disparos de energia que rastreiam alvos através de dimensões e reescrevem a estrutura molecular ao entrar em contato. Ela sobreviveu a uma rajada em Mulher do Amanhã, explicitamente dita como poderosa o suficiente para destruir galáxias. Ela já aguentou socos do Apocalipse, a criatura que matou o Superman, e ela continuou lutando. E a mente dela funciona tão rápido que ela consegue inserir alguns quintilhões de linhas de código em um piscar de olhos. Ela também é muito mais implacável do que o Superman, foi treinada pessoalmente pela Mulher Maravilha e não tem nenhum dos instintos dele de pegar leve durante a luta. Supergirl. Ela é poderosa o suficiente para fazer o Superboy Prime sangrar. Se você não sabe quem é, o Superboy Prime é uma versão do Superman, que saiu do controle, se tornou um dos seres mais perigosos da história da corrente contínua, destruiu vários universos, socou as paredes da própria realidade e alterou a continuidade dos quadrinhos com os próprios punhos. A tropa dos Lanternas Verdes, com milhares de membros, ergueu uma parede de energia de quase 500 km para atrasá-lo, mas ele atravessou andando. Conseguir arranhar o Superboy Prime é algo que quase ninguém na corrente contínua conseguiu, e a Supergirl fez isso. Ela também lascou a pele do Darkseid com as próprias mãos. O governante de Apocalipse, ela conseguiu feri-lo. O Superman uma vez estava perdendo para uma fusão de 3 kryptonianos, 3 criminosos da Zona Fantasma, fundidos em um só ser com a força combinada de 3 kryptonianos. E ele chamou a Kara especificamente, porque ela era a única que podia fazer a diferença quando ele não podia. A Supergirl também, uma vez, se tornou uma Lanterna Vermelha e lutou contra toda a tropa dos Lanternas Verdes ao mesmo tempo. Ela produziu plasma quente como napalm. Ela levantou um navio transatlântico e acertou o Superman com ele. A Supergirl Lanterna Vermelha teve todos os limitadores internos que ela mesma colocou completamente removidos. O que saiu disso foi algo que a Liga da Justiça considerou uma ameaça de verdade. Por fim, a Supergirl já enfrentou o Anti-Monitor, um ser que destruiu vários universos. Nesse momento, ela voou direto contra ele com tudo o que tinha, destruiu a máquina que acabaria com as terras restantes, rachou a armadura dele e o atacou tão severamente que ele foi forçado a fugir como uma forma de energia. O corpo dele ficou em ruínas. O ser mais perigoso que a corrente contínua já tinha criado até então, ela o fez fugir. Isso custou a vida dela, mas ela venceu. Esse é o retrato honesto da Supergirl. Não uma ajudante, não uma versão light do Superman, uma guerreira que fez sangrar destruidores de universos, enfrentou o Darkseid e derrotou o Anti-Monitor em uma luta corpo a corpo. A última filha de Krypton, uma das heroínas mais poderosas que a corrente contínua Comics já colocou em uma página. Então quem vence? Bem, vamos analisar isso. Essas duas têm exatamente o mesmo conjunto de poderes, mesma biologia, mesmo sol amarelo, tudo igual. Não é sobre os poderes, mas sobre como você os usa. E essa questão vem sendo debatida na corrente contínua desde que Supergirl e Superman chegaram. Agora, força primeiro. Superman já levantou o peso da Terra no supino por 5 dias seguidos sem luz do Sol. Quebrou correntes usadas para arrastar estrelas por galáxias. Separou Darkseid do espectro, a personificação da ira de Deus, apenas com força de vontade, e sacudiu a Zona Fantasma, um universo anti-infinito com seus golpes. Um deles disse que ele poderia destruir uma dimensão infinita inteira se realmente se soltasse. O potencial dele é sem dúvida o mais alto de qualquer super-herói de todo o universo corrente contínua. E a Supergirl, sendo uma kryptoniana, está ali junto com ele.
Ela já fez o Superboy Prime sangrar, lascou a pele do Darkseid com as próprias mãos, derrotou o Anti-Monitor, um ser que já havia destruído vários universos, tão feio numa luta corporal que ele foi forçado a fugir em forma de energia. Ela até já enfrentou o Superman várias vezes e mandou ele voando com cada um dos seus golpes. E é aí que a coisa fica realmente interessante. O próprio Batman confirmou que Kara absorve a radiação do Sol amarelo mais rápido e de forma mais eficiente do que o Clark. Ela cresceu em Krypton com sua gravidade mais pesada antes mesmo de ter poderes, o que significa que sua fisiologia básica já era mais desenvolvida quando ela chegou à Terra. E ela simplesmente não se segura nem um pouco. Superman passou anos desenvolvendo limitadores mentais para poder conviver com os humanos sem destruir acidentalmente tudo o que toca. Kara realmente não faz isso. O que você vê dela é de fato muito mais próximo do que um kryptoniano realmente faz com todo o seu poder o tempo todo. O próprio Superman reconheceu isso. Ele disse que a razão pela qual ela parece mais forte é porque ele aprendeu a se limitar e ela nunca fez isso. E a velocidade? É praticamente igual. Ambos são bem mais rápidos que a luz. Superman pode viajar tranquilamente a 279 bilhões de vezes a velocidade da luz. Supergirl acompanhou o Flash mesmo se segurando, voou do Sol até a Terra em segundos, interceptou os raios ômega do Darkseid e já venceu o Superman em corridas. É tão próximo que a velocidade não decide essa luta de nenhum dos lados. Durabilidade é quase igual. Kara resistiu a ataques que destruiriam galáxias. Superman aguenta ataques em nível universal com facilidade. Ambos já enfrentaram golpes do Apocalipse, Darkseid, ameaças cósmicas que acabariam com a maioria dos personagens. Nenhum dos dois está significativamente à frente do outro. Poderes, de novo, idênticos no papel. Visão de calor, sopro congelante, voo, tudo isso. Mas o Super-Homem teve décadas para realmente desenvolver os dele. Ele usa sua visão de calor com precisão cirúrgica microscópica, controla seu super sopro até o milímetro. A Supergirl raramente demonstra esse nível de controle insano. Sobre a habilidade deles, é complicado porque ambos têm argumentos válidos. Clark vem lutando no mais alto nível da corrente contínua há décadas, derrotando Darkseid, Brainiac, Doomsday, Mongul, ameaças que a Supergirl raramente enfrenta sozinha e vence. Ele luta de forma inteligente, sempre medindo sua força, sempre pensando 3 passos à frente, quase nunca perdendo a calma. Seu domínio dos poderes e autocontrole é provavelmente o aspecto mais subestimado dele. Ele sabe exatamente quanta força usar em qualquer situação e nunca desperdiça nada disso. Kara, sinceramente, pode ter uma técnica de combate corpo a corpo melhor do que o Superman. Ela treinou artes marciais kryptonianas em Krypton antes de ter poderes. Ela treinou com Batman, treinou com as Amazonas. Se você tirasse os poderes dos dois, ela poderia muito bem vencer essa luta. Ela também é mais implacável. Clark age com misericórdia, Kara age com agressividade. Em uma luta onde se segurar faz você perder, bem, isso vai fazer diferença. Mas aqui está o problema da Supergirl. Ela queima rápido e se esgota logo. Ela vai com tudo, com potência máxima imediatamente, o que a torna mais poderosa em explosões curtas, mas menos eficiente com o passar do tempo. Superman administra seu poder como alguém que faz isso há décadas e sabe exatamente o que fazer. Supergirl conquista tudo de uma vez só. Lembre-se, é uma maratona, não uma corrida. Agora, o caso da Supergirl. Em sua forma base, a Supergirl talvez esteja acima do Superman no dia a dia. O Batman confirmou que ela absorve energia solar mais rápido e de forma mais eficiente. A fisiologia dela se desenvolveu em Krypton. Ela usa todo o seu poder sem realmente se conter. E quando o Darkseid conseguiu lavar o cérebro dela e a mandou contra o Superman mal conseguiu se segurar. Tudo bem, talvez ele não estivesse dando tudo de si, mas ele teve que usar Kryptonita para pará-la. Pense nisso, ele recorreu à Kryptonita contra a própria prima. Ele não estava tentando machucá-la, o que de novo não importa, mas o fato de ele ter chegado a esse extremo mostra o que ele achava que poderia acontecer se não fizesse isso. No final, as chances de vitória do Super-Homem são mais convincentes, principalmente devido ao seu potencial máximo. Quando Clark realmente se solta, seu poder supera em muito o que a Supergirl mostrou de forma consistente. Venci Darkseid, Apocalipse, absorvi energia solar e derrotei o Forjador de Mundos com um só golpe.
Ele disse recentemente que ficou tão poderoso, tão rápido, tão forte, que conceitos como peso, tempo e distância não significam mais nada para ele. A eficiência do Super Superman também é real. Queimar tudo logo no início não é o mesmo que ser mais forte, é só ter menos controle. Supergirl se exaure, Superman não. Ele já enfrentou ameaças do nível do Darkseid, ameaças do nível do Apocalipse e saiu do outro lado porque não lutou apenas com mais força, mas também com mais inteligência. E por fim, é a experiência. Superman está lutando no mais alto nível da corrente contínua há 30 anos e ele já enfrentou muitos kryptonianos ao longo do caminho, tanto que ele desenvolveu contra-ataques específicos para lutas contra kryptonianos, justamente porque precisou. Ele sabe como é enfrentar alguém com os mesmos poderes atacando com força total e velocidade. E ele vence quase todas as vezes. O Super Superman vence aqui, mas sinceramente dá para argumentar que essa luta seria mais equilibrada do que você imagina. Os argumentos a favor da Supergirl são válidos. Acho que ela poderia desafiar o Super Superman em uma luta. Mas eu consigo imaginar ela vencendo o Super Superman? Não, na verdade não. Supergirl é muito poderosa, mas o Super Superman, bem, ele ainda é o Superman, e o Super Superman vence. Mas o que vocês acham? Comentem aí embaixo. Eu sei que vocês vão ter opiniões e sentimentos sobre esse assunto, com certeza. Se você chegou até o final do vídeo, isso é incrível. Muito obrigado por assistir e por nos apoiar. E se quiser se inscrever, pode se inscrever. Você vai ver mais vídeos como esse toda semana. Vejo vocês então. Até a próxima.